Esta não é apenas mais uma história de crime. É um dos casos mais perturbadores já registrados no coração dos Estados Unidos. Uma história que fez pais verificarem 2 vezes as fechaduras de suas portas e demorarem mais nos berços de seus filhos. Um caso tão arrepiante que, mesmo hoje, mais de uma década depois, ainda causa um arrepio na espinha de Kansas City. Mas o desaparecimento de Lisa não é a única tragédia que revisitaremos esta noite. Vocês estão prestes a ouvir como 2 famílias diferentes, uma no Missouri, outra na Dakota do Norte, perderam tudo. 2 histórias separadas por anos e milhas, ainda assim unidas por um único fio: a falha de um sistema que deveria proteger os mais vulneráveis entre nós. A primeira é a história da bebê Lisa Irwin, uma menina de 10 meses com olhos azuis brilhantes e um sorriso que iluminava seu pequeno mundo, que desapareceu sem deixar vestígios em uma tranquila noite de outono. A segunda é o caso horrível da pequena Mecca Carrillo, de apenas 15 meses, cujos dias finais foram marcados por uma dor que nenhuma criança jamais deveria suportar. Estas não são contos contados apenas para chocar, são avisos. São lembretes de como a segurança pode se desintegrar rapidamente e como o silêncio daqueles que deveriam agir pode se tornar mortal. Então, antes de começarmos, reservem um momento, inscrevam-se neste canal, compartilhem esta história e deixem sua voz se juntar à luta para manter as crianças seguras. Para entender a tragédia de 3 de outubro de 2011, precisamos entrar na casa modesta na North Lister Avenue, em Kansas City, Missouri. À primeira vista, parecia qualquer outra casa de família no quarteirão. Vizinhos se cumprimentando, crianças brincando no quintal, adultos tomando café em suas varandas. Mas por trás dessa fachada comum, rachaduras já começavam a aparecer. A mãe era Deborah Bradley, de 25 anos. Legalmente, ela ainda era casada com um militar chamado Sean Bradley, embora não vivessem mais juntos. A razão pela qual não haviam se divorciado era dolorosamente simples. Um divórcio custava $300 e eles não podiam pagar. Esse pequeno detalhe revelou mais sobre suas dificuldades financeiras do que palavras poderiam. A pobreza era profunda e com ela vinha a instabilidade. A personalidade de Deborah não ajudava. Amigos a descreviam como alguém que ansiava por atenção, uma mulher que fazia cenas em público, que mudava de humor rapidamente, que parecia desesperada para ser vista e notada. As redes sociais se tornaram seu palco. Cada bebida, cada festa, cada risada era postada online para o mundo testemunhar. Mesmo no dia em que tudo mudou, 3 de outubro, Deborah tirou várias selfies, taça de vinho na mão. Suas prioridades eram claras para alguns: atenção e indulgência em primeiro lugar, responsabilidade em segundo. No entanto, ao mesmo tempo, ela também era vista como uma mãe amorosa. Amigos admitiam que ela adorava seus filhos e frequentemente falava sobre o quanto eles a completavam. Essa contradição, festeira, mas maternal, se tornaria um tema assombroso na história de sua filha desaparecida. O pai era Jeremy Irwin, de 29 anos, um eletricista. Ele tinha um filho, Blake, de um casamento anterior. Blake morava com ele em tempo integral depois que sua mãe perdeu a custódia em 2008. Jeremy era conhecido como um trabalhador esforçado, frequentemente pegando turnos extras, chegando em casa exausto, mas ainda tentando estar presente para seus filhos. Juntos, Jeremy e Deborah haviam construído o que parecia uma família típica: 2 meninos e, finalmente, sua filha bebê, Lisa. Lisa Renee Irwin nasceu em 11 de novembro de 2010. Era loira, com olhos azuis marcantes e uma pequena marca de nascença na coxa direita. Tinha apenas 2 minúsculos dentes de leite e estava começando a imitar os movimentos de seus irmãos mais velhos, que carinhosamente a apelidavam de Tortinha de Abóbora. Ela adorava bananas e espaguete, e todas as noites abraçava uma minhoca de brinquedo luminosa enquanto adormecia sob sua manta do Carros e um monte de bichos de pelúcia do Barney. Para seus pais, Lisa era quem fazia a família se sentir completa. Deborah uma vez disse: "Ela é quem nos completou." Mas sob essa sensação de completude havia sinais preocupantes.
Apenas uma semana antes de Lisa desaparecer, vizinhos relataram um homem suspeito rondando playgrounds na área, magro, de altura mediana, na casa dos 40 anos. Eles chamaram a polícia, mas nada foi feito. Nenhuma prisão, nenhum acompanhamento sério, apenas uma anotação em um arquivo de caso. Quase na mesma época, os serviços de proteção à criança receberam uma denúncia anônima sobre a família. O chamador estava preocupado com a segurança do bebê, alegando que a menina frequentemente chorava durante a noite e que havia algo estranho nos pais. A denúncia foi registrada, mas a visita foi atrasada, adiada novamente e eventualmente esquecida. Ninguém percebeu na época, mas essas oportunidades perdidas, avisos ignorados, investigações atrasadas, logo fariam a diferença entre a segurança e um pesadelo. Porque Lisa, o bebê sorridente que iluminava o mundo de sua família, logo desapareceria nas sombras. O dia 3 de outubro de 2011 começou como qualquer outra segunda-feira na casa dos Irwin. Naquela tarde, por volta das 14h30, Jeremy voltou para casa para almoçar. Ele se sentou com as crianças, compartilhou uma refeição e, por um curto período, tudo parecia tranquilo. Mas ninguém poderia imaginar que aqueles momentos comuns se tornariam as últimas lembranças felizes antes que o pesadelo se desenrolasse. Por volta das 16h30, Deborah foi fazer compras no Festival Foods com seu irmão, Philip. Câmeras a registraram comprando fraldas, papinha e uma caixa de vinho de $40. Para uma família vivendo de salário em salário, uma família que não podia gastar $300 em um divórcio, $40 gastos em álcool era revelador. Para muitos, essa compra mais tarde se tornaria simbólica de prioridades equivocadas. Um detalhe que lançou dúvidas sobre os instintos de Deborah como mãe. Às 17h30, Jeremy saiu para seu turno noturno no Starbucks. Era a primeira vez em muito tempo que ele trabalhava durante a noite, deixando Deborah sozinha com as crianças. Naquela mesma noite, os serviços de proteção à criança, que já haviam recebido uma ligação anônima, expressando preocupação com o bem-estar de Lisa, não fizeram nada. A visita fora adiada novamente, o caso deixado de lado, deixando a casa dos Irwin desprotegida. Às 18h40, Deborah colocou a bebê Lisa para dormir. Ela a vestiu com shorts roxos e uma camiseta com gatinhos brancos estampados. O bebê se aninhou com sua manta e adormeceu. Aparentemente, era uma rotina normal de dormir. Mas esta foi a última vez que alguém pôde confirmar ter visto Lisa viva. Por volta das 19h, a vizinha Samantha Brando veio com sua filha de 4 anos. Elas se sentaram na varanda com Deborah, fumaram cigarros e abriram a caixa de vinho. Copo após copo desapareceu, a garrafa esvaziando rapidamente. Deborah, mais tarde, admitiu ter bebido entre 5 e 10 taças, embora não conseguisse se lembrar exatamente. No final da noite, ambas as mulheres haviam esvaziado a caixa inteira. À medida que a noite se estendia, a memória de Deborah embaçou. Ela alegou ter verificado Lisa novamente às 22h, mas depois se contradisse, dizendo que talvez não tivesse olhado depois das 18h40. Em uma versão dos eventos, ela espiou no quarto. Em outra, admitiu que nunca o fez. O álcool turvou tudo e a verdade se tornou escorregadia. Samantha saiu por volta das 22h30. Deborah disse que foi para a cama logo depois, embora não conseguisse se lembrar se trancou as portas, apagou as luzes ou sequer verificou seus filhos. O filho mais velho dormiu em seu quarto, enquanto o mais novo se arrastou para a cama de Deborah. Exaustão misturada com vinho, e logo a casa mergulhou no silêncio. Mas nesse silêncio, algo horrível aconteceu. Às 4h da manhã, Jeremy voltou do trabalho. Do momento em que entrou, algo parecia errado. A porta da frente estava destrancada, altamente incomum para Deborah, que era meticulosa em trancar tudo quando ele trabalhava à noite. Várias luzes ainda estavam acesas na cozinha e nos corredores. Outro detalhe estranho. Na sala do computador, a tela da janela parecia ter sido adulterada, mas não havia sinais claros de arrombamento. Jeremy foi verificar as crianças. Os meninos estavam seguros, um em sua cama, o outro dormindo ao lado de Deborah, que estava inconsciente de exaustão e álcool. Ao pé da cama, havia algo estranho, um gato de rua. A família não tinha um gato. Como ele havia entrado na casa, permaneceu outro mistério bizarro.
Finalmente, Jeremy abriu a porta de Lisa. O berço estava vazio. Sua filha havia sumido. O pânico o dominou. Ele revistou a casa, os armários debaixo das camas. Nada. Ele sacudiu Deborah para acordá-la, gritando: "Onde está Lisa?" Mas ela estava muito grogue para entender. À medida que a realidade se instalava, eles correram para fora, chamando o nome do bebê na noite. Ela tinha apenas 10 meses. Não poderia ter ido longe. Mas ela não respondeu. Então veio outro choque. Todos os 3 celulares da família estavam desaparecidos. A única maneira que eles conseguiram ligar para o 911 foi usando o telefone do trabalho de Jeremy. Naquela noite, a casa comum na North Lister Avenue se transformou em uma cena de crime, e Lisa Irwin se tornou o centro de um dos mistérios mais assombrosos dos Estados Unidos. Quando a polícia chegou nas primeiras horas da manhã de 4 de outubro, luzes piscantes inundaram o bairro. Oficiais vasculharam a casa, o quintal, as ruas ao redor. Nas primeiras horas, ainda havia esperança. Talvez Lisa tivesse se afastado, talvez estivesse por perto. Mas com o passar dos minutos, essa esperança começou a murchar. O que os investigadores descobriram levantou ainda mais perguntas do que respostas. O cachorro da família e os cachorros dos vizinhos também não tinham latido naquela noite. Geralmente eles reagiam ao menor distúrbio, mas naquela noite o silêncio reinava. Era como se quem quer que tivesse entrado na casa fosse familiar aos animais ou soubesse exatamente como mantê-los quietos. Então, vieram os registros telefônicos. Às 23h57, pouco antes da meia-noite, um dos celulares desaparecidos fez uma ligação que durou 50 segundos. O número pertencia a Megan Wright, que negou ter atendido o telefone. Mas o vizinho de Wright, um homem conhecido pelo apelido de Jersey, tinha um longo histórico criminal, incluindo roubos e incidentes perto de creches. A ligação para alguém ligado a ele parecia mais do que uma coincidência. Testemunhas adicionaram combustível ao fogo. Por volta das 2h30 da manhã, um homem foi visto andando pela rua segurando uma criança nos braços. A criança estava levemente vestida apesar da fria noite de outubro. Outra testemunha viu o que parecia ser o mesmo homem saindo de uma mata perto de um posto de gasolina com um bebê. Naquela mesma noite, um incêndio irrompeu em uma lixeira próxima. Lá dentro, bombeiros encontraram roupas de criança queimadas, cinzas muito deterioradas para teste de DNA. A possibilidade de que essas roupas pertencessem a Lisa era horrível. No entanto, apesar dessas pistas, a investigação mudou o foco. Depois de apenas 2 dias, a polícia cancelou o alerta Amber, sugerindo que não esperavam mais encontrar o bebê vivo. Em vez de perseguir todas as dicas possíveis, os detetives focaram em Deborah. Sua história continuava mudando. Primeiro ela disse que verificou Lisa às 22h. Depois admitiu que talvez não tivesse olhado depois das 18h40. Primeiro ela alegou 1 ou 2 copos de vinho. Depois confessou que poderiam ter sido 5, talvez 10. Suas inconsistências alimentaram a suspeita. Quando ela foi interrogada, observadores notaram algo inquietante. Deborah ocasionalmente ria, fora de lugar, inapropriado, quase bizarro. Ela mais tarde concordou em fazer um teste de polígrafo que a polícia anunciou que ela reprovou. Deborah insistiu que estava sendo incriminada, mas a opinião pública se dividiu. Alguns acreditavam que ela era uma mãe em luto sob escrutínio injusto. Outros a viram como a principal suspeita no desaparecimento de sua própria filha. E através de tudo isso, as críticas primeiras 48 horas se esvaíram. As equipes de busca diminuíram, as pistas esfriaram e a possibilidade de encontrar Lisa viva começou a desaparecer. O sistema que deveria protegê-la parecia paralisado, mais focado em provar a culpa do que em resgatar uma criança. O que aconteceu nos dias seguintes ao desaparecimento de Lisa revelou algo mais sombrio do que um único crime. Revelou como todo um sistema projetado para proteger crianças poderia desmoronar em todos os níveis. Os serviços de proteção à criança haviam recebido uma denúncia anônima sobre Lisa antes que ela desaparecesse. Um vizinho estava preocupado que o bebê chorava com muita frequência à noite, que algo na casa não parecia certo.
Mas em vez de agir rapidamente, o caso foi adiado. Primeiro para a semana seguinte, depois para o mês seguinte, até ser simplesmente esquecido. No momento em que Lisa desapareceu, ninguém da agência jamais havia feito um acompanhamento. A polícia também ignorou sinais de alerta. Vizinhos haviam relatado um homem suspeito rondando playgrounds apenas uma semana antes. A descrição correspondia ao homem mais tarde ligado aos registros telefônicos de Deborah, Jersey, um criminoso conhecido com histórico de invasão e arrombamento de residências. No entanto, os policiais descartaram, citando falta de provas. Essa negligência deixou o bairro exposto a um predador. E então veio o alerta Amber. Nas horas mais cruciais, as primeiras 48, quando a chance de sobrevivência de uma criança é maior, as autoridades cancelaram abruptamente o alerta após apenas 2 dias. A mensagem foi devastadora. As autoridades não esperavam mais encontrar Lisa viva. Em vez de despejar recursos em esforços de busca, eles concentraram sua energia em interrogar Deborah. Por até 10 horas por dia, ela permaneceu sob interrogatório rigoroso, enquanto lá fora, cada vez menos pessoas vasculhavam as matas, as ruas, os terrenos baldios. Mesmo a mídia, que poderia ter pressionado a investigação para agir mais rápido, tornou-se parte do problema. Jornalistas pagaram vizinhos por entrevistas exclusivas. Programas de televisão transformaram o desaparecimento de Lisa em matéria para a audiência. A cobertura mudou de encontrar um bebê desaparecido para dissecar cada expressão da mãe, cada erro do passado. Enquanto isso, o quarto de Lisa permaneceu intocado, seus brinquedos do Barney e a minhoca luminosa, esperando por uma criança que nunca voltou. Mais de uma década se passou desde aquela noite e o caso permanece sem solução. Nenhuma prisão, nenhuma resposta, apenas perguntas persistentes. Foi um sequestro? Um acidente encoberto? Ou algo ainda mais sinistro? A parte mais assombrosa é esta. Lisa deveria ser uma adolescente hoje, rindo com seus irmãos, navegando na escola, vivendo uma vida que foi roubada antes mesmo de começar. Em vez disso, o silêncio em torno de seu caso nos lembra como a segurança é frágil e como ela pode desaparecer rapidamente quando aqueles encarregados de protegê-la falham. O desaparecimento de Lisa Irwin deixou para trás nada além de perguntas, arquivos frios e uma família desfeita pela suspeita. Uma criança desapareceu no ar e o mundo seguiu em frente sem respostas. Mas a história de Lisa não é uma tragédia isolada. Faz parte de um padrão muito maior, onde as crianças escorregam pelas brechas de um sistema que deveria protegê-las. Porque quase uma década depois, em outra tranquila cidade americana, a história se repetiu de uma forma ainda mais brutal. Desta vez, não foi um mistério de uma criança roubada de seu berço. Foi um horror realizado à vista de todos, dentro da casa de alguém em quem a família confiava completamente. Seu nome era Mecca Carrillo, uma bebê de 15 meses, de olhos brilhantes e saudável, de Fargo, Dakota do Norte. Ela era bochechuda, alegre e conhecida por cobrir sua família de abraços e beijos. Mecca morava com sua tia Amanda, que a criou como se fosse sua própria filha. A menina enchia a casa delas de risos, balbuciando suas primeiras palavras, brincando com seus primos, iluminando cada cômodo em que entrava. E então veio Brandy Adele, uma mulher que fazia parte da vida da família há mais de 5 anos. Ela era considerada uma amiga próxima, até mesmo como uma irmã. Amanda confiava tanto nela que frequentemente deixava as crianças aos cuidados de Adele. Quem mais poderia ser mais seguro do que alguém que você conhece há meia década? Mas por trás do sorriso familiar havia algo inimaginável. Quando Amanda permitiu que Adele levasse Mecca por alguns dias, pareceu inofensivo. Na realidade, foi o início de 3 semanas de tormento que chocariam até mesmo detetives experientes. Outubro de 2020 deveria ter sido um período comum e alegre para Mecca Carrillo, de 15 meses. Ela estava morando com sua tia Amanda em Moorhead, Minnesota, depois que seus pais biológicos não podiam mais cuidar dela. Amanda adorava a menina, tratando-a não como um fardo, mas como sua própria filha. A casa delas estava cheia de primos, carinho e risadas.
Meca era um bebê saudável que já havia começado a balbuciar palavras como tchau, tchau e papai. Ela era conhecida por dar abraços livremente, estendendo a mão para cada adulto que via, como se não acreditasse que o mal existisse no mundo. Nesse círculo de confiança, entrou Brandy Adele, amiga de longa data de Amanda, há mais de 5 anos. Adele estava presente em reuniões familiares, feriados e marcos importantes. Amanda frequentemente dependia dela para o cuidado das crianças, certa de que ninguém poderia ser mais seguro para seus filhos do que uma mulher que ela considerava família. Mas por trás dessa fachada de lealdade, Adele escondia uma escuridão que ninguém suspeitava. Em 28 de outubro, poucos dias antes do Halloween, Adele ofereceu-se para levar Meca para uma curta estadia. Ela prometeu dar à criança uma divertida celebração de Halloween. Amanda concordou sem hesitação, arrumando os brinquedos e pijamas favoritos de Meca. Era para ser um fim de semana inofensivo com uma amiga de confiança. Em vez disso, tornou-se o início de 3 semanas de crueldade indizível. A partir do momento em que Adele levou Meca para seu apartamento em Fargo, a casa se transformou em uma câmara de tortura. Dia após dia, a criança era espancada com objetos contundentes, deixando hematomas e fraturas em seu pequeno corpo. Adele derramou produtos químicos em sua pele, queimando sua delicada carne. Vizinhos mais tarde admitiram que ouviram choro, mas descartaram como birras de criança. Nunca imaginaram a verdade, que um bebê estava sendo sistematicamente abusado dentro daquelas paredes. O que se seguiu foi ainda mais horrível. Adele submeteu Meca a abuso sexual, atrocidades tão vis que até mesmo detetives experientes tiveram dificuldade em compreendê-las. Ela forçou a criança a beber álcool, observando enquanto sua pequena garganta queimava e seu estômago se contorcia de agonia. O riso de Meca, antes a trilha sonora da casa de Amanda, foi substituído por choros fracos e soluços desesperados. À medida que os dias se transformavam em semanas, a condição de Meca piorou. Seus olhos antes brilhantes ficaram opacos, sua força diminuiu. Em meados de novembro, seu corpo estava coberto de hematomas, queimaduras e cicatrizes. Ela não chorava mais alto, não tinha mais energia restante. Em 19 de novembro, ela já estava morrendo. Adele, ciente do estado crítico da criança, não parou. Em vez disso, ela se preparou para o que se tornaria o ato final de crueldade. Em 20 de novembro, Adele colocou Meca em uma banheira cheia de água e a deixou lá por 2 horas. Fraca demais para levantar a cabeça, a criança escorregou sob a superfície. Quando Adele voltou, Meca estava sem resposta, sua pele azulada, seu pequeno peito não mais se elevando. Em pânico, Adele tentou reanimá-la batendo e beliscando-a, mas era tarde demais. Às 22h44, ela finalmente chamou uma ambulância, alegando que foi um acidente. Os médicos correram com Meca para o hospital, mas a verdade era óbvia. O corpo da criança apresentava as marcas de tortura sistemática, feridas frescas ao lado de outras meio curadas, queimaduras químicas, ossos quebrados e evidências de agressão sexual. Por 4 dias, as máquinas a mantiveram viva, mas seu cérebro havia sido irreparavelmente danificado pela falta de oxigênio. Em 24 de novembro, a família tomou a decisão dolorosa de remover o suporte de vida. A curta vida de Meca terminou após apenas 456 dias na Terra. A autópsia foi tão horrível que os promotores alertaram a família para não lê-la. "Isso vai mudar vocês para sempre", disse um detetive a Amanda. Até mesmo o promotor assistente se recusou a descrever os ferimentos em tribunal aberto, dizendo: "Quando eu geralmente digo ferimentos da cabeça aos pés, é metafórico. Neste caso, é literal." Adele foi presa quase 2 meses depois e acusada de assassinato e abuso infantil. Ela inicialmente alegou que tudo fora um erro trágico, mas acabou se declarando culpada. Em dezembro de 2021, o tribunal a sentenciou a 30 anos de prisão, com a possibilidade de liberdade condicional após 25. Para muitos, a sentença pareceu ultrajantemente leve em comparação com o horror que ela infligiu. O momento mais chocante do julgamento, no entanto, não veio de Adele, mas do pai de Meca, Manuel Carrillo. Preso na época da morte de sua filha, ele teve permissão para comparecer ao tribunal. Quando teve a chance de falar,
Ele chocou o tribunal ao pedir clemência ao juiz. A vida dela ainda vale algo, disse ele, referindo-se a Adele. Eu a perdoo, mas nunca esquecerei o que ela fez. Suas palavras dividiram o público. Alguns as viram como um ato de graça inimaginável, outros como uma traição à justiça. Para Amanda, que havia criado Meca como sua própria filha, a perda foi insuportável. Ela voltou para uma casa que parecia vazia, para o som do riso de seus outros filhos faltando a voz que deveria estar lá. Dói toda vez que entro pela porta, disse ela. Dói toda vez que os ouço rir, porque um riso está faltando. O dela. 2 histórias, 2 crianças. Lisa Irwin, que desapareceu na noite sem deixar vestígios, e Meca Carrillo, cujos dias finais foram roubados pela própria pessoa em quem sua família mais confiava. Um caso permanece um mistério, o outro deixou um tribunal em choque. No entanto, ambos revelam a mesma verdade. A inocência é frágil e quando aqueles encarregados de protegê-la falham, o custo é insuportável. Lisa deveria ser uma adolescente hoje. Ela deveria estar no ensino médio, rindo com seus amigos, talvez planejando seu futuro. Em vez disso, seu quarto permanece congelado no tempo. Um santuário para um bebê que nunca voltou para casa. Meca deveria estar no jardim de infância, aprendendo suas letras, enchendo sua casa de alegria. Em vez disso, sua família carrega o peso do silêncio, o som de um riso que nunca mais voltará. O que é mais aterrorizante não são apenas os crimes em si, mas as brechas que permitiram que acontecessem. Vizinhos relataram avisos, agências receberam denúncias. A polícia sabia que predadores rondavam as proximidades, e, no entanto, a ação foi adiada, ignorada ou abandonada. Quando a urgência chegou, já era tarde demais. Se pôde acontecer com Lisa, se pôde acontecer com Meca, pode acontecer em qualquer lugar. E é por isso que contamos essas histórias. Não apenas para chocar, mas como um chamado à conscientização. Para lembrar a cada pai de ouvir seus instintos, a cada vizinho de relatar suspeitas, a cada oficial de levar os avisos a sério. Porque o menor detalhe perdido pode significar a diferença entre vida e perda. Nós falamos por aqueles que não podem mais. Compartilhe esta história. Inscreva-se neste canal. Que essas vozes, embora silenciadas, ecoem através de nós. Suas vidas importavam. Suas histórias não devem ser esquecidas.